Vamos lá, turma. Nossa aula de hoje vai ser sobre progressão geométrica. Então, a progressão geométrica é toda sequência onde cada termo é o anterior multiplicado por uma constante chamada de razão Q, tá? Então, qual é a diferença da geométrica para a aritmética? Na aritmética, a gente somava, né? Cada termo era o anterior somado, tá? De uma razão. Sendo que na aritmética a gente chamava a razão de R, né? Aqui a gente chama a razão de Q. E aqui na geométrica é a multiplicado. Cada termo é o anterior multiplicado por essa constante que a gente chama aqui de Q, tá? Então na PA a gente soma, vai somando uma razão, que é R, e na PG a gente vai multiplicando uma razão que no caso aqui vai ser o Q. Então exemplo aqui, olha. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. O que está acontecendo? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E assim vai. Perceberam? Então, para esse caso bem aqui, a minha razão, que eu chamo de Q, vai ser igual a 2. O 2 é o número que está multiplicando, certo? Nesse caso aqui, né, como o meu Q ele é maior do que 1, eu tenho uma PG crescente, certo? E na letra B? Aqui eu só inverti, tá? 64, 32, 16. O que está acontecendo aqui? Ah, professor, aqui você não está multiplicando, você está dividindo por 2. Tá, acontece que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá bom? Então parece aqui, ó, 64 dividido por 2 é 32, tá certo. Só que eu estou falando de multiplicação, tá? Quando eu falo de multiplicação, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então eu vou multiplicando por meio. Significa que a minha razão, nesse caso aqui, é meio, né? Ou 1 sobre 2. Tá? Então toda vez que a minha razão for um número entre 0 e 1, que é o caso aqui, né, 0,5, o meio é 0,5, eu vou ter uma PG decrescente, ela está decrescendo. Muito simples. Fechou? Então, a propriedade da PG, né? Assim como a PA tem algumas propriedades. A primeira, numa PG com número ímpar de termos, o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos. Então, o que ele está falando aqui? Esse cara bem aqui elevado ao quadrado é igual ao produto dos extremos, tá? Então, se eu for fazer o 6 aqui, né? Se eu for tirar a raiz quadrada, vai ficar assim, olha. O 6 é raiz quadrada de 3 vezes 12. Ora, pessoal, isso aqui é justamente uma média geométrica, tá? Então, por exemplo, como é a média aritmética? Média aritmética é entre dois números, x mais y dividido por 2. E como é a média geométrica entre dois números? Aqui é raiz quadrada de x vezes y. É o que está acontecendo aqui, ó, raiz quadrada, tá, de dois números. Então, isso aqui a gente chama de média geométrica, tá bom? Então, basta lembrar que o cara do meio é a média geométrica dos extremos, tá? Por isso que é progressão geométrica, tá, pessoal? Segunda propriedade, o produto dos termos equidistantes dos extremos de uma PG é igual ao produto desses extremos. O que ele está falando aqui? Que se eu pegar o 4 vezes o 64, é a mesma coisa que eu pegar o 8 vezes o 32. Vai ser igual. Fechou? Então, se eu pegar aqui, bora ver um outro exemplo rápido. 1, 3, 27. Opa, pulei um aqui. Espera aí. 1, 3, 9, 27, 81. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu pegar o 1 vezes o 81, ele tem que ser igual ao 3 vezes o 27, tá bom? Pode conferir que vai dar o mesmo resultado, tá? Então vamos chegar na fórmula do termo geral da PG agora, tá? Então, seja aqui A1, A2, A3, uma sequência que é uma PG, tá? Vamos construir ela devagarinho, tá? O A1, só vou repetir aqui o primeiro termo. O A2 é o A1, né, que é o anterior, multiplicado por uma razão, certo?
O A3 é o A2 multiplicado por Q. Só que o A2 é A1 vezes Q, ó. Então vai ser A1 vezes Q vezes Q. O A4 vai ser o A3, só que o A3 é A1 vezes Q vezes Q, multiplicado pelo Q também. Então, observa que o Q só está aumentando, tá? Até chegar no AN, tá? Então, o que que eu vou ter daí? Bora ajeitar agora. A1, né? Tá aqui o A1. Segundo termo, A1 vezes Q, tá aqui ele. O terceiro termo, A1 vezes Q vezes Q. A1 vezes Q ao quadrado. Quarto termo, A1 vezes Q vezes Q vezes Q. É a mesma coisa que A1 vezes Q ao cubo, até o AN. Então, observa aqui o que está acontecendo. A1, aí eu tenho meu A2, que ele é igual ao A1 vezes Q. Aí eu tenho meu A3, que ele é o A1 vezes Q elevado ao quadrado. Aí eu tenho meu A4, que é A1 vezes Q ao cubo. E aí eu consigo deduzir o AN, pessoal. Quem vai ser o meu AN? Ó, o A1 sempre tá, né? Então vai ser o A1 vezes Q. Bom, se aqui é 3, o expoente vai ser 2. Se aqui é 4, o expoente vai ser 3. Repara que o expoente é sempre esse cara aqui menos 1. Como esse cara aqui é n, o expoente vai ser n menos 1. Então tá aqui, ó. Esse cara bem aqui é a fórmula do termo geral, tá? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Gravem essa fórmula, importantíssima, tá? Então vamos dar exemplo aqui, né? Calcule o 10º termo da PG. Olha a fórmula do termo geral, pessoal. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Como ele quer o 10º termo, o n vai ser 10. Então, onde tiver n, eu vou colocar o 10, muito simples. Que vai ficar 10 menos 1. Certo? Eu quero ainda o meu A10, ainda não achei o meu A10. Vamos lá, o A1, quem vai ser o A1? O A1 é o primeiro termo. Então, o meu A1 vai ser 2. 2 vezes minha razão. Pessoal, eu não falei. Como é que eu faço para descobrir a razão da PG? Toda vez que eu quiser descobrir a razão da PG, basta eu pegar um termo e dividir pelo anterior. Eu vou pegar o 4, vou dividir por 2. Então, a minha razão vai ser 2. Qualquer termo, professor, qualquer termo. Bora ver aqui. Se eu pegar o 16 e dividir por 8. 16 e dividir por 8 vai dar 2. Então, eu sempre vou pegar um termo e dividir pelo anterior, assim que eu acho a razão. Tá? Isso na PG. Na PA, basta subtrair. Certo? Então, a minha razão aqui vai ser 2, né? 10 elevado a menos 1 vai dar 9. Então, esse cara aqui, propriedade aqui da potenciação, né? Produto com potências de mesma base, né? Conserva a base e soma os expoentes, né? Vai dar 2 elevado a décima, tá? Vamos deixar assim mesmo o resultado, tá? Ficou bonito, 2 elevado a décima. Letra B, calcule o 6º termo. Agora eu quero saber quem é o A6. Meu N vai ser 6. Ele vai ser A1 vezes Q. Olha aqui o N. N menos 1. O N é 6. 6 menos 1. Tá? Então, meu A6, que é o 6º termo, vai ser o A1. O A1 é esse cara aqui, o primeiro termo. Ele é meio. Meio vezes... Bom, pessoal, quem é a minha razão agora? Como é que eu acho a razão? Basta eu pegar um termo e subtrair, não, desculpa, e dividir pelo anterior. Vou pegar 1/4 e dividir por meio. Deixa eu só melhorar isso aqui. Agora ficou melhor. Isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes... Como é que eu divido, pessoal? Uma divisão de fração aqui, ó, 1/4 dividido por meio. Conservo o numerador, que é 1/4, e multiplico pelo inverso do denominador. Tá bom? Bom, isso aqui vai dar 2 sobre 4. Simplificando por 2 aqui e aqui, a gente vai ter 1 sobre 2. Então, a minha razão é 1 sobre 2. Tá? Então, meu Q também é 1 sobre 2 elevado à quinta potência, né? 6 menos 1, 5. E aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a 1, né? Então, de novo, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 1 vai dar 6. Então, meio elevado a 6 vai ser o meu
sexto termo dessa PG aí. Fechou? O exercício de vestibular agora, para ficar melhorzinho. Um estagiário de uma empresa de computadores recebe como primeiro salário o valor de R$ 1.200. Primeiro salário, primeiro. Esse cara aqui com certeza ele vai ser o meu A1. R$ 1.200. Sabendo que esse estagiário recebeu a informação de que terá um aumento de 5% a cada mês subsequente, após 6 meses, esse estagiário terá um salário aproximado em reais de... Bom, pessoal, a gente já viu lá em porcentagem, né? O que acontece quando eu tenho um aumento de 5%? Bom, a primeira vez eu tenho 100%. Aí eu vou ter um aumento de 5%. Então vai ser 100% mais 5%. Isso vai me dar 105%. Só que 105% é 105 dividido por 100. E isso aqui vai ser 1,05. Duas casas decimais, 2 zeros no denominador. Então, quando eu passo para cada mês, eu tenho que multiplicar por 1,05. Olha o que está acontecendo aqui. A1 é o primeiro mês, A2 é o segundo mês, A3 é o terceiro mês, A4 é o quarto mês. Então, ele começa com 1.200. No A2, ele vai ser 1.200 vezes 1,05. No A3 vai ser 1.200 vezes 1,05 vezes mais uma vez 1,05. E assim sucessivamente. Então, observa que isso aqui é uma PG. Qual é a razão da PG? 1,05. É esse cara aqui que vai multiplicar todo mês. Então, quando eu digo que está aumentando 5% todo mês, significa que eu vou ter que multiplicar por 1,05. Mas aí eu posso aplicar direto aqui a fórmula do termo geral. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Né? E aí, como ele quer o sexto mês, né? Ele quer o A6. O A6 vai ser o A1, que é 1.200, é o primeiro salário, vezes o Q, que é 1,05, a minha razão, vezes o N menos 1, né? O 6 menos 1. Logo, o salário no sexto mês vai ser 1.200 vezes 1,05. 6 menos 1 dá 5. Pronto. Nem precisa fazer conta, tá? Bem aqui morreu a questão. Letra C. Segunda questão. A cada mês que passa, o preço de uma cesta básica de alimentos diminui 3%. Olha que questão bacana essa aqui, pessoal. Presta atenção. Cada mês diminui 3%. É parecido com outra questão, só que agora está diminuindo. Então, se está diminuindo, eu tenho 100%. Eu vou subtrair de 3%. Ora, 100 menos 3 dá 97%. Acontece que 97% é a mesma coisa que 97 dividido por 100. E se eu tenho dois zeros embaixo, eu tenho que ter duas casas decimais. Isso aqui é a mesma coisa que 0,97. Então, observa. Quando eu diminuo 3% cada mês, significa que cada mês eu vou multiplicar por 0,97. Tá? Bom, mas acontece que também que o preço da cesta básica no primeiro mês, é 97. Então, esse cara é o meu A1, primeiro, é 97. Ele quer no 12º mês, ou seja, ele quer o A12. Ele quer saber quem é o A12. Muito fácil, né, pessoal? Vamos colocar na fórmula do termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Bom, meu N vai ser o 12. Eu quero saber quem é o A12. O meu A1 eu já sei que vale 97. A minha razão Q eu já sei que vale 0,97, né? E aí, no lugar do N, eu vou colocar o 12, né? Legal. Isso aqui vai me dar o quê? 97 vezes 0,97 elevado a 11. Qual é a resposta, pessoal? Não é a A, não é a B, não é a C. Letra D, pessoal? Não. A letra D é 0,03, aqui é 0,97. Letra E também não é, porque aqui é 12, né? É, professor, o senhor fez errado. Não fiz, não.
Olha como essa Universidade Federal do Pernambuco foi sacana nessa questão. Pessoal, a gente tem que fazer uma transformação matemática para a gente chegar no resultado. Já tenho isso aqui, ó, 97 vezes 0,97 elevado a 11, que é esse cara bem aqui, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 0,97 em cima e embaixo. Isso não vai alterar o meu resultado, tá? Isso aqui dividido por isso dá 1. Não vai alterar meu resultado. Então vamos lá. Em cima vai ficar 97 vezes 0,97 elevado a 11 vezes 0,97 elevado a 1. A gente soma os expoentes, né? Isso vai ser 0,97 elevado a 12. 11 mais 1 dá 12. Embaixo, pessoal, onde está 0,97, eu vou escrever 97 dividido por 100. E aí, o que, que vai acontecer agora? Olha o que vai acontecer. Esse cara aqui, ó, divisão de fração, conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso do denominador vai ser 100 dividido por 97. Corta esse cara com esse cara. O que, que vai sobrar aqui? Vamos só melhorar um pouquinho aqui que tá feio. O que, que vai sobrar? 100 vezes 0,97 elevado a 12. Tem resposta agora, pessoal? Tem. Agora é a letra B de Bustelo. 100 vezes 0,97 elevado a 12. Olha que questão sacana. O cara tem que fazer mais uma jogada matemática para chegar na resposta. E bonito, né? Bom, aí a gente tem a soma da PG, tá? Aí a gente tem duas situações agora. A gente tem a PG finita. Aqui nesse momento eu também não vou demonstrar essa fórmula, senão a gente vai perder um pouquinho de tempo. Ela vai ficar muito longa. Então eu peço que vocês gravem a fórmula, tá? Sn é igual a 1 vezes, abre parênteses, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. O A1 você já sabe que é o primeiro termo, o N é o número de termos, né? E o Q é a razão. E o S é, obviamente, a soma, né? Então, olha, é PG finita, ela não é infinita, né? Claro, evidente, óbvio. Bom, essa PG aqui, 248, a princípio ela é uma PG infinita, tá, professor? O senhor falou que a fórmula é só para finita. É, mas quando o cara diz dos 10 primeiros termos, ele está falando de finito, né? São 10 termos só. Então é simples, pessoal. Onde tem um N, eu vou colocar o 10. Então vai ficar S10 igual a 1. Quem é o A1? É o primeiro termo aqui, olha. A1 é o 2. 2. Quem é a razão, pessoal? A gente já viu. A razão é 2 aqui, né? Está multiplicando sempre por 2. Vezes 2. O N é 10, né? Elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado a 10. Vai dar 2 elevado a 11. Menos 2 vezes menos 1, né? Dá menos 2, né? 2 menos 1 vai dar 1 embaixo. Então a resposta, eu não estou afim de fazer essa conta, só na calculadora, tá? Vai ser essa aqui, tá? Essa aqui vai ser a soma de toda essa PG aqui. Significa que eu vou somar 2, mais 4, mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. Vai embora, até dar os 10 termos, entenderam? Então isso aqui, essa fórmula, é para a gente não ter que fazer toda essa soma aqui na munheca. A gente vai fazer só na fórmula e consegue encontrar mais rapidamente a resposta. E aí a gente tem a soma da PG infinita. O que, que acontece com a PG infinita? Pessoal, aquele exemplo anterior, 2 mais 4 mais 8 mais 32. Se eu for somar isso aqui tudinho, está aumentando. Isso aqui vai tender ao mais infinito. Vai tender a um número muito grande. Agora, o que acontece se eu pegar uma PG decrescente aqui, tá? Uma PG com uma razão igual ao número entre 0 e 1. Aí, olha, observa bem o exemplo aqui. Meio, mais 1/4, mais 1/8. É uma PG infinita, tá, pessoal? Aqui vai embora, é uma PG infinita. Aqui vai embora. Mais 1 sobre 16. Observa que a razão aqui é meio, né? Bom, aí eu tenho meio
mais 0,25. Observa que está diminuindo. Como está diminuindo, isso aqui vai tender a algum número. Não vai tender ao mais infinito, vai tender a um número real aí. Então, essa fórmula vai me dar esse número. Então, vamos lá, que é a soma, né? Vamos lá, Sn, no caso aqui vai ser só o S, tá? Vai ser o A1, o A1 no caso aqui é o primeiro termo, né? Que é o meio. Dividido por 1 menos a razão. A razão aqui também vai ser meio, né, pessoal? Dividido por 1 menos meio. E aí é só fazer conta, né? Que vai ficar meio dividido por 1 menos meio vai dar meio também, né? Meio dividido por meio, pessoal, vai dar 1. Ou seja, essa soma aqui ela vai tender a o número 1. Certo? E esse cara aqui eu só vou aplicar quando a PG for infinita e mais. Esse Q tem que estar entre 0 e 1, tá? Se ela for infinita aumentando, né, uma PG crescente, ela vai tender ao mais infinito, com certeza. Não vai tender ao número, certo? Então aqui é o exercício do Enem 2018, né? Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre dois competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa fase, se na primeira fase o torneio conta com 2N competidores, então na segunda fase restará um N. Ou seja, ele vai caindo pela metade. Já observou que é uma PG, né? Vai sempre multiplicando por meio. E assim sucessivamente até a partida final. Em um torneio de tênis, participam 128 tenistas. Para se definir o campeão, o número de partidas necessárias é dado por... Pior que já está até grifado aqui, né? Mas olha só, se eu tenho 128, pessoal, quantas partidas eu vou ter primeiro? Eu vou ter 64, né? Vai caindo sempre pela metade, vai multiplicando por meio. Agora, esse cara aqui vai ser o meu primeiro, vai ser o meu A1, porque ele quer somar o número de partidas. Se eu tenho 128 competidores, na primeira fase eu vou ter 64 partidas, tá? Na segunda fase eu vou ter 32 partidas, vai sempre caindo pela metade. Ou seja, o que ele quer saber é a soma, né? Mais uma vez eu não preciso fazer a soma, ele já me dá a resposta aqui, ó. 64 mais 32 mais 16, até que vai sobrar o campeão, certo? A pegadinha aqui é que o cara podia se confundir, né? Com 128, mas ele quer o número de partidas. Então, se eu começo com 128 competidores, eu vou ter 64 partidas na primeira fase, cai pela metade. Para finalizar aqui uma da PUC, né? Mônica comprou uma moto e vai pagá-la em 6 prestações. Legal. Eu já sei que o meu N é igual a 6. A primeira prestação é de R$600. Eu já sei que o meu A1 é R$600. E cada uma das seguintes é o dobro da anterior. Oh, que legal. Nunca foi tão fácil. O dobro, a minha razão vale 2. Qual é a soma dos valores das 6 prestações? Ele quer saber o S6. Bom, relembrando, o Sn é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, meu A1 é 600. Minha razão vale 2. Meu N vale 6, né? Subtraiu de 1. E a razão é 2 menos 1, né? Q menos 1 embaixo. Só fazer conta, pessoal. 600 vezes 2 elevado a sexta dá 64, né? Menos 1. Embaixo vai dar 2 menos 1 vai dar 1, né? Então, vou esquecer a parte de baixo. Finalizando, vai dar 600 vezes 63. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 6, 36. 37, só acrescentar mais 2 zeros. R$ 37.800, letra C.